olha só, o De Volta ao Caso, hoje mostra um acidente trágico no ano de 2004 com um ônibus. Você lembra desse caso? Lembra Natal, Rio Grande do Norte? O motorista perdeu o controle do micro-ônibus e resultou na morte de 6 pessoas e várias outras feridas. O repórter Gilson Moura encontrou uma das testemunhas que presenciou o acidente naquela época. Vamos ver essa reportagem a partir de agora do Patrulha da Cidade, porque o De Volta ao Caso com Gilson Moura está no ar. Uma tragédia. O acidente com o ônibus deixa 6 mortos e 17 feridos. Foi exatamente nesta curva aqui da BR-226 que liga Macaíba a Natal, aqui na estrada de Mangabeira, que aconteceu nas primeiras horas desta sexta-feira esse trágico acidente envolvendo esse micro-ônibus da empresa rio-grandense. Provavelmente em torno de 17 pessoas que estavam vindo de Macaíba para Natal. Vamos mostrar então a situação em que ficou o ônibus que colidiu nesta árvore, causando esse trágico acidente. E foi justamente aqui onde eu estou, o local da tragédia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal da época, o motorista, ele perdeu o controle do micro-ônibus e bateu aqui nesta árvore. E o acidente foi fatal. 6 pessoas morreram, 17 ficaram feridas. O micro-ônibus de placas MXT6610 ficou assim, completamente destroçado. E como se encontrava, mostra o estado em que ficaram as vítimas. Neste momento, a SAMU, junto ao Corpo de Bombeiros, retiram uma das últimas vítimas do acidente, ainda com vida. O resgate é lento e difícil. 1, 2, 3, tá seco essa barra de azul. Pode tirar aqui, O José de Dantas, ele passava na hora quando aconteceu o acidente. Você morava por aqui? Morava aqui, de frente aqui. Viu tudo? Eu ia sair na hora para trabalhar. Ele tentou cortar os 2 pneus, desceu. Quando ele tentou subir, que ele viu o galho de pé de pau, ele não conseguiu subir para a pista e o coletivo jogou ele aqui em cima. No que o pneu dianteiro travou, jogou ele aqui. No caso, foi onde aconteceu o acidente. A gritaria foi grande. Maria, meu Deus do céu, partiu todo mundo aqui, era gente demais aqui. Das 6 vítimas fatais, apenas 3 foram identificadas no local. José Francisco Neto, de 56 anos, Francisco Assis de Souza, de 53, e o reconhecimento do pedreiro Jeová Araújo Silva, de 23 anos, feito pelo seu próprio pai, o motorista José Avelino, que, bastante abatido, não poupou críticas à empresa de ônibus. Eu tenho aí a dizer o seguinte, que nessa empresa tem muito irresponsável. Chofer que não tem capacidade de dirigir outra moto. O representante da empresa rio-grandense, o gerente de tráfego Eduardo Flor, conversou com nossa equipe de reportagem. Não quis gravar a entrevista, mas não soube detalhar maiores informações sobre o acidente. Apenas assegurou toda a assistência às vítimas e que o caso será apurado com todo rigor pela empresa. O tráfego foi desviado no local pela Polícia Rodoviária Federal e muitos populares se aglomeravam no local logo nas primeiras horas desta sexta-feira, marcada por esse trágico acidente. Eu já vou direto na segunda parte do De Volta ao Caso. A gente acompanha uma entrevista com 2 socorristas que ajudaram no resgate das vítimas. E o repórter Gilson Moura, ele conversou com o familiar de uma das vítimas fatais. Vamos ver então agora essa reportagem aqui na tela da audiência, a segunda parte do De Volta ao Caso na tela do povo. O cabo da PM, Azevedo, foi um dos primeiros a chegar no local do acidente e conta o drama das vítimas que, desesperadas, pediam socorro. Muita gente gritava pedindo socorro. Foi quando acionei a Copom que mandasse ambulâncias com urgência para fazer a condução do pessoal para o Clóvis Sarinho. As vítimas foram encaminhadas para o pronto-socorro Clóvis Sarinho e também para o Hospital Valfredo Gugel. Olha, o Shane Brenan,
e o Roberto Carlos Felipe, eles foram os primeiros a chegarem justamente no local do acidente. Em 2004, 6 mortos, 17 feridos. Isso. Era uma sexta-feira, né? Já amanhecendo o dia. A gente saiu, recebemos o chamado, ainda estava escuro, né? E eu me lembro assim muito bem, porque apesar de ter muito tempo já de SAMU, ser um dos pioneiros, com certeza foi a ocorrência mais marcante que a gente fez até hoje. Quer dizer, 17 pessoas feridas e 6 mortos. É um acidente grande. Grande. Foi um acidente impactante para nós, porque foi o primeiro acidente com múltiplas vítimas que nós atendemos durante os 4 anos de existência do SAMU Natal. Os socorristas que atenderam essa ocorrência ainda se emocionam quando falam sobre o caso. Vocês estão vendo aí no fundo, a gente recebe constante treinamentos, né? Muita capacitação, mas somos seres humanos, né? E quando a gente chega numa ocorrência desse tipo, ainda mais que na época foi a primeira, né, a gente encontrar. Eu me lembro também quando todas as viaturas retornaram aqui para a base, a emoção foi geral, né, Roberto? Não teve um que não chorasse, nem se emocionasse, porque até então a gente não tinha pego nenhuma ocorrência dessa. Toda a equipe médica do hospital está fazendo todo o atendimento, como vocês percebem. Esse aí é o Francinildo Inácio Vilela, 33 anos, o motorista do ônibus que ocasionou o acidente. Ele está consciente, está sendo levado agora para outro ponto. Francinildo, como é que foi esse acidente, Francinildo? Mas foi animal dentro da curva. Quando eu puxei o areia fofa, o carro descontrolou, já estava de frente à árvore, tentei desviar a frente, mas ainda pegou na lateral devido à areia fofa. Olha, logo depois que tomou conhecimento de que 6 pessoas faleceram e outras 10 ficaram feridas, o motorista Francinildo Inácio Vilela está tendo uma crise de choro aqui já próximo ao setor de raio-x. O que dizer às famílias das vítimas agora? Eu sinto muito, eu deixo de mim jamais alguma coisa. Olha, a nossa equipe está aqui na comunidade de Mangabeira, onde moram alguns familiares das vítimas do acidente. Dentre elas aqui a dona Alexandra Batista da Silva, que era casada, é viúva do Jeová Araújo da Silva, morto naquele acidente. Como foi que você soube do acidente? Eu estava no interior, aí eu soube já pela televisão. Aí foram me buscar. Patrulha? Foi. Aí foram me buscar lá no interior e aí começou aquela coisa toda. Até hoje ainda sofre por conta daquele acidente? Ainda sofro. Ainda falta receber, né, mais dinheiro da empresa. Chegaram a receber parte? Parte, foi. Mas o total não? Não, mas total não. 9 anos se passaram. É verdade. Como é que é conviver sem o seu marido? Eu me lembro muito, né? Mas fiquei com a lembrança mais do filho, a casa que ele me deixou. Porque quando eu fui morar com ele, estava construindo a casa. Olha, a dona Alexandra, ela não quer aparecer. Ela disse, não, eu falo com você, gravo, mas eu não quero aparecer. Mas essa é a realidade de algumas vítimas desse trágico acidente que mexeu com Macaíba, Natal, com o Rio Grande do Norte. Pois é, que tragédia é essa, hein? Na próxima semana, o repórter Gilson Moura volta com esse quadro de Volta ao Caso, com outra história que você só acompanha aqui no programa Patrulha da Cidade, meus amigos telespectadores. Agora vem cá que eu vou falar. Ei, rapaz, tem mais informações aqui, deixa eu voltar aqui, é verdade. A nossa produção entrou em contato com o setor jurídico da empresa rio-grandense, que nos enviou a seguinte resposta, que existem demandas ainda em andamento, mas todas na fase final. E o que está sendo discutido no momento é a questão de cálculos que foram apresentados pelos advogados das partes autoras e, em outros casos, houve composição amigável. A empresa, em nenhum momento, se furtou a fornecer toda a assistência que era necessária. Com relação a esse familiar que informou não ter sido indenizada por completo, a empresa precisaria de mais informações com relação ao processo em si,
para se posicionar sobre o que efetivamente aconteceu no caso dela. Está aí, portanto, a palavra da empresa aqui através do programa, complementando aí o De Volta ao Caso de hoje, meus amigos telespectadores.